Boa noite, gente. Eu sou o Ronaldo. Vim novamente falar de Michel Foucault. Essa é a segunda parte do vídeo, né? E eu vou falar agora sobre a medicina urbana. São meia-noite 17, mas é o horário que eu estou conseguindo gravar, porque tinha muito conteúdo para ser estudado e condensado. Eu vou tentar explicar em pouco tempo e bem resumido. O que acontece na medicina urbana é o seguinte: ela se inicia na França. Novamente eu tô com uma colinha aqui com o meu texto que eu fiz, né? Então eu vou ler umas partes, mas eu vou ser bem simplista. Ela aconteceu na França. O que acontece? Vamos pegar, lógico, em meados do século XVIII. Vamos pegar Paris, por exemplo, que era uma grande cidade, né? Lá tinha muitos poderes. Lá tinha, por exemplo, as pessoas que trabalhavam para o rei, que detinham certos poderes, e você também tinha outros tipos de poderes, ou seja, estava tudo muito fracionado, sabe? Tinha muitos poderes rivais entre si. E como era uma importante rota de comércio, isso era intolerável. Então, basicamente, ocorreu a medicina urbana na França por dois motivos. O primeiro foi, no caso, né, que tinha que unificar porque era uma rota de comércio, porque era importante, você não podia ter isso, né, essa fracionação, ficava uma coisa difícil de controlar. E a segunda, digamos que foi uma causa política, porque quando houve essa unificação, surgiu o proletário. E aí o que acontece? Você começou a ter o problema, né? Um grupo de pessoas que não era notado começaram a ser notado, né? As pessoas de mais baixa renda e etc. Eles, no caso, os políticos começaram a tentar se proteger, começaram a ver como eles iam fazer para acabar não sendo infectados por doenças e etc. Isso é uma forma bem simplista de pensar. O que acontece a partir daí? Como eu disse, com essa tensão, né, plebe, burguês, ricos, pobres, etc., há essa agitação urbana, cada vez se torna pior, sabe, revoltas, etc. E aí há necessidade de um poder político que possa, como ele diz aqui, esquadrinhar a população urbana para ter um melhor controle, né? Como se diz, botar ordem, digamos assim. O que acontece? Com esse problema, eles querem se proteger, né? Então cria-se uma inquietude político-sanitária, digamos assim. Então eles começam a ver um modelo em que eles possam estar delimitando áreas e etc. Daí surge um modelo de quarentena. Esse modelo de quarentena ele foi muito interessante, porque haviam dois modelos, no caso. O primeiro modelo foi para tratar a lepra. O que eles faziam? Eles retiravam as pessoas da cidade porque era leproso, eles excluíam ela para fora da cidade. Então esse não vamos focar nesse não, é só mais para ter uma noção mesmo do modelo de quarentena, que foi o mais importante, né? Que foi aí que você começou a ter uma noção da urbanização e dessa delimitação de territórios. O que aconteceu no modelo de quarentena? Ele era, digamos, tipo meio militar. Você tinha um controle, as pessoas ficavam nas suas casas, pessoas que passavam para verificar se estava vivo ou não. Essas pessoas olhavam pela janela, por exemplo, perguntavam. Então foi aí que você começou a ter um tratamento dentro da cidade. Ou seja, basicamente você começa a ter uma urbanização. Você, em vez de tirar as pessoas, você começa a modificar o território. Você não tem mais esse mecanismo de exclusão do doente, que no caso era o leproso. Você tem um tratamento melhor do cidadão em si. E basicamente você tem uma inspeção melhor, você começa a ter uma noção, um senso de quantidade de pessoas, sabe? Você começa a ter uma análise mais importante, uma análise mais detalhada de tudo. Você começa a ter, por exemplo, um controle de estabelecimento e etc. E aí o que acontece? Basicamente começa a se instaurar, né, um plano de conduta médica urbana. O que é esse
plano de conduta médica urbana começou a fazer? Começou a analisar as coisas na cidade para poder proteger o povo da política, né? O povo mais rico, as classes mais altas, que essa era a ideia deles. Agora que estava tudo misturado, tudo unificado, tinha que haver uma proteção também, né? Tinha que haver uma melhoria, porque era uma importante rota, como eu disse antes. E aí, com essa política urbana, essa política médica urbana, que eu gosto de chamar assim, né? Você tem o controle da circulação do ar, água, era tudo muito bagunçado, os esgotos eram misturados com água que bebia, eles não tinham controle de onde retirava essa água, por exemplo, métodos de arejamento da cidade, sabe? Você começa a abrir vias, você começa a não ter mais casas amontoadas, você também tem, vamos ver aqui, deixa eu ver, exatamente, a medicina, ela começou, no caso, a socializar, né? Um exemplo bem bacana também é quando fala de um físico químico, um químico chamado Fourcroy, é tipo Foucault também. Basicamente, ele foi consultado para essas mudanças químicas, né? Ele, a Academia de Medicina e etc., porque começou a ter um enfoque no organismo, sabe? No ser por exemplo, a medicina e o organismo. Ficou a medicina meio que ligada à área, ao lado químico, começou a ter uma noção melhor da população. Então, você começou a ter uma técnica de controle, digamos, político-científica. Você tinha uma modificação dos elementos materiais, basicamente para descobrir se favorecia ou prejudicava a saúde. E é isso. Foi assim que ocorreu, no caso, a medicina urbana. Ela veio devagarzinho, portanto, quando unificou, né, a economia a rota de economia nas grandes cidades, obrigou eles a unificarem, quebrou essa mistura que tinha, sabe, esse fracionamento, que é uma característica que nós podemos notar, como no vídeo anterior, que na Alemanha também tinha esse fracionamento. E com essa unificação você começa a ter uma noção da parte mais pobre. E aí o poder político, os burgueses, etc., querem se proteger. O que eles fazem? Eles começam a focar mais na população. Bom, é isso, para não ficar muito longo, porque já tem 8 minutos de vídeo e demora muito para upar. E aí depois eu vou estar fazendo o terceiro vídeo, que é sobre a força de trabalho, né, que surgiu na Inglaterra. É isso aí. Boa noite.